fazer isso, coloque a mão esquerda sobre o seu coração, faz assim com a sua mão direita, como forma de professar, e vamos rezar junto. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pode se sentar. Antes de mais nada, falar de fé é falar de uma adesão pessoal do homem a Deus. Grave isso. Fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. É a forma do homem aderir à vontade de Deus, os planos de Deus. É a forma do homem corresponder a essa vontade que está acima de todas as vontades, que está acima dos seus sonhos, que está acima das suas escolhas. E ontem eu estava na lanchonete e a gente conversava sobre isso. Como que às vezes a nossa vida parece que são cartas marcadas. Você já parou para pensar nisso? E eu falava com os meninos na mesa, olha só para você ver, eu não sou de Divinópolis, sou de Barão de Cocais. Faltou emprego na minha cidade. Por causa da falta de emprego na minha cidade, minha mãe se viu forçada a ter que mudar de cidade. E veio para Divinópolis. Quis a providência de Deus que ela viesse para Divinópolis. Veio eu e minha irmã minha, que mora na comunidade de Sacramento de Amor, a Adriana. Éramos de menores na época, ela trouxe junto. Ela veio para trabalhar e uma irmã minha já estava morando aqui. E a minha mãe veio tentar a vida aqui. Eu sou o 9º filho, nós somos 9 irmãos. E quando minha mãe veio para cá, para ela foi um desafio, porque a minha cidade era uma cidade pequena, uma cidade de interior, de poucas oportunidades. Mas graças à providência de Deus que a minha mãe veio para Divinópolis. Por quê? Porque em Divinópolis, no dia 27 de outubro de 2001, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E aí, a partir disso, a gente começou a refletir. Aí na mesa estava o Fabiano e a Priscila, que vão casar agora, o ano que vem. E aí a gente foi ligando os pontos. Olha só para você ver. Imagine se minha mãe não tivesse vindo para Divinópolis. Será que eu teria tido essa experiência com Deus? Por causa dessa minha experiência, quantas outras pessoas que se colocaram à minha volta, por causa do meu sim, por causa das minhas respostas, quantas pessoas foram também se entregando a Deus, e ali foi se formando um círculo. E eu falava, será se eu não estivesse em Divinópolis, se o Fabiano e a Priscila teriam se conhecido? Porque eles se conheceram dentro de um contexto religioso. Seja de uma forma direta ou indireta, em que eu faço parte deste contexto. Veja bem o que é a importância do nosso sim. É como se nós fôssemos uma peça ali do tabuleiro. Se essa peça ela não corresponde à vontade de Deus, você muda um círculo de um monte de coisas que está à sua volta. Pessoas que talvez estariam destinadas a você conhecer, você pode não conhecer por causa dessa sua mudança. E a única forma de nós termos a garantia de que as peças deste tabuleiro vão estar no lugar certo é se nós aderirmos a Deus pela fé. Se nós aceitarmos o chamado de Deus a cada um de nós, Deus começa a colocar as peças do tabuleiro, cada uma no seu lugar. As pessoas vão se aproximando. E o interessante é que mesmo quando nós erramos, ou fazemos escolhas erradas, mas quando o nosso coração está em Deus, Deus começa a cercar a gente de cuidados.
Às vezes a gente desvia um pouco do caminho. Mas aí lá na frente Deus coloca uma pessoa para fazer você retornar ao caminho. E as coisas vão entrando num sincronismo. É um mistério. Embora pareça que nós somos cartas marcadas, embora essa visão às vezes pareça que nós somos apenas fantoches de Deus, não, nós não somos. Nós não somos. Porque cada um de você, cada um de nós temos a possibilidade de escolha. Isso é maravilhoso. Nós temos a possibilidade de fazer escolhas. A própria opção de aderir a Deus pela fé é uma escolha livre que você faz. Não é algo obrigado. Não é algo manipulado. Deus não te manipula. É uma adesão livre de fé. E aí quando nós pensamos, e aí eu convido você a pensar, então, o que é essa vontade de Deus? O que é aderir a essa vontade? Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro vai dizer, sede santo, porque eu sou santo. Qual que é a vontade de Deus? Sede santo, porque eu sou santo. Um chamado claro à santidade. No documento do Papa Francisco, recente agora, onde ele vai dizer a respeito do chamado à santidade no mundo de hoje, a exortação apostólica do Papa Francisco, ele vai dizer uma frase muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, a santidade é o rosto mais belo da igreja. A santidade é o rosto mais belo que a igreja tem. E aí o interessante dessa exortação do Papa Francisco é porque ele coloca a santidade de uma forma muito acessível. Porque às vezes quando você pensa em santidade, aí você pensa nos atos heróicos dos grandes santos. Por exemplo, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado. São Francisco de Assis viveu o extremo da pobreza. E às vezes nós trazemos estes extremos. Mas a santidade, grave isso. A santidade não consiste nos atos heróicos, nos atos, podemos dizer assim, grandes que você pode fazer por Deus. E aí Santa Teresinha vai nos ensinar. A santidade consiste em fazer tudo com amor. O que faz a grandeza de uma atitude, de um ato nosso, é a forma, é o quanto nós colocamos amor. Porque é isso que tem valor diante de Deus. E Santa Teresinha, ela era assim. Não sei quem já leu a história de Santa Teresinha, mas Santa Teresinha, ela tinha uma personalidade muito frágil e ela era muito doente. E ela olhava, lia o livro dos santos e pensava assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser como esses santos, fazer grandes coisas para Deus. Porque ela se via fraca, limitada, ela não conseguia. Mas diante da sua humildade, o que Santa Teresinha encontrou? Santa Teresinha achou o caminho da pequena via. O que é a pequena via? Se santificar pelas pequenas coisas. E Francisco, na sua carta, na sua exortação, ele vai dizer isso. E vai mostrar, eu incentivo vocês a comprarem para ler. Ele vai mostrar essa santidade de uma forma muito prática, gente. Ele vai mostrar uma santidade de um jovem, por exemplo. Estava comentando com o Rodrigo aqui, né? Está lá fazendo lá está lá na sua nutricionista lá. Agora de vez em quando cismou de correr. Está todo empenhado. E aquela coisa toda, né? Eu também gostava, eu gosto, né? Só não faço mais porque a grana está curta. Mas eu gosto de academia. Eu gosto de andar de uma bicicleta. Gosto de praticar um esporte. Gente, santidade, ela não te tira dessas realidades. A sua realidade de jovem, às vezes o jovem pensa, se eu for ser santo, eu tenho que ficar só na igreja rezando. Quem disse isso? A santidade está em você santificar as suas atitudes, o seu dia a dia, o trabalho, as pequenas coisas. De forma prática. Quando você exerce a paciência com aquela pessoa aborrecida do seu serviço.
Isso é santidade. Quando você exerce a misericórdia com alguém que está pisando no seu calo, isso é santidade. Santidade não é só passar a noite em vigias de joelho no milho, não. Fazendo sacrifícios enormes para Deus, não. Santidade é você santificar todas as coisas do seu dia a dia. O seu comportamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. A forma como você trata as pessoas, principalmente. Santidade é isso. Você santificar todas as coisas do seu dia. E dentro dessa vocação universal, a carta, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 5, ele vai dedicar algo especial para os leigos, que é a nossa vocação universal. Cada um de nós somos chamados a algo. Seja para um plano material, de ser um profissional, um juiz, um advogado, um servente pedreiro, um padeiro, um médico, a sua vocação natural, ou a vocação de ser pai, de ser mãe, ou a vocação ao sacerdócio, a uma vida religiosa, ao celibatário, a uma vida consagrada. Seja qual for a sua vocação, cada um de nós temos uma. Mas existe uma vocação que ela é universal. E esse documento da igreja ele vai tratar disso, que é o chamado à santidade. Todo ser humano é chamado à santidade. Antigamente se pensava, santos é uma classe, é uma elite somente da igreja. Poucas pessoas conseguem se santificar. Não. No Concílio Vaticano II, através dessa Constituição Dogmática, o Papa vai bater o martelo e vai dizer, não, todo leigo, todo cristão é chamado à santidade. E essa é a adesão principal que nós fazemos a Deus pela fé. Aceitar esse chamado à santidade. O que é esse chamado à santidade? Entrar na forma de Deus. Não sei se você já foi em construção civil, né? Que eles fazem aquelas formas para encher de cimento. E conforme a forma, o cimento vai tomar aquela forma. A adesão que nós fazemos a Deus, nesse itinerário de fé, nesse itinerário de santidade, nada mais é do que isso. Entrar nessa forma. A forma como Deus quer que sejamos. Dentro disso nós precisamos entender algumas coisas. A primeira dela, a providência divina, ela conduz cada pessoa de um modo. Não existe um padrão de santidade igual para todo mundo. Já viu alguém com digital igual? Existe alguém que tenha digital igual a sua? Não existe. Da mesma forma como não existe ninguém com uma digital igual a sua, da mesma forma, neste caminho de santidade, Deus tem uma trilha, Deus tem um caminho específico para que você trilhe. E que você só vai encontrar a partir deste movimento de fé em direção a Deus. Da sua vida de oração, da sua busca pelos sacramentos, da sua confissão, da sua primeira Eucaristia, a comunhão com mais frequência, a devoção aos santos, principalmente à Virgem Maria. Ali você vai achando o seu caminho. Às vezes pessoas já trilharam este caminho de santidade. Como se diz, já baixaram o mato, fica mais fácil. Você olhando a vida deles, você pega elementos para te ajudar a fazer o seu caminho. E não querer fazer o caminho que era daquela pessoa. Então este é um primeiro ponto. Deus conduz cada pessoa. Os caminhos são diversos para cada pessoa. Mas o objetivo, a meta, o fim último é igual para todos, que é o céu. O que é este céu? É ter Deus como posse. É ter Deus como recompensa. É poder desfrutar da visão beática de Deus. O que é a visão beática de Deus? Contemplar a Deus naquilo que Ele é. Deixa eu dar para vocês uma noção básica daquilo que é Deus. São Dom Bosco, ele teve uma visão, depois quem quiser pega esse livrinho para ler, um livrinho pequenininho, muito bacana. Ele teve a visão do céu, do inferno e do purgatório. E nessa visão de Dom Bosco, ele viu toda a realidade do inferno, que é horrorizante. Inclusive numa delas, quando ele chegou, deparou, o anjo apresentou para ele o inferno, como que era o inferno. E aí o inferno ele era dividido como se fosse várias comportas.
como se fosse graus. Conforme fosse a gravidade do pecado da pessoa, ela estaria em um grau maior de sofrimento no inferno. E aí eram várias portas que iam se abrindo conforme fosse o grau de pecado da pessoa. E aí quando Dom Bosco chega na primeira porta, e ele começa a contemplar a visão do inferno, aquelas coisas horríveis do inferno, ele chega na primeira porta e ele coloca a mão na primeira porta. Quando Dom Bosco coloca a mão na primeira porta, aquela porta era tão quente, que ele acordou o convento dele inteiro, onde ele morava, o convento dele inteiro acordou com um grito ensurdecedor que ele deu no sonho dele. Ele acordou gritando, e quando ele levantou da cama, a mão dele estava toda queimada. Toda queimada. E aí eu convido você a refletir. Se a primeira porta é quente desse jeito, imagina a última. Às vezes aqui já está começando a fazer calor, né? Glória a Deus que nós estamos nesse calor, porque não queira sentir o calor de lá de baixo. Mas Dom Bosco também viu o céu. E quando Dom Bosco chegou no céu, ele começou a ver toda aquela maravilha, algo que foge à nossa compreensão humana. E aí ele pergunta para o anjo: nossa, eu estou no paraíso? Aí o anjo fala para ele: não, isso aqui ainda não é o céu. Isso aqui são coisas do seu dia a dia, que Deus embelezou para que você tivesse uma noção do céu. E aí Dom Bosco pergunta: mas eu queria ver o que é realmente então o paraíso, eu não quero só ter uma noção. E aí o anjo fala para ele: nenhum mortal é capaz de ver o paraíso. Deus mostra o paraíso como se fosse, ele revela na sua natureza aquilo que é o paraíso, mas nenhum mortal é capaz de suportar aquilo que Deus é. E aí ele pergunta pro anjo: não, mas eu quero ver, tem que ter alguma coisa que me dá uma noção daquilo que é Deus, o que é Deus realmente e tal. Aí ele é transportado, né? No sonho dele, o anjo transporta ele a uma planície, como se fosse um oceano enorme. E ele de cima desse oceano olhando. E aí o anjo fala para ele: olha lá para baixo, o fundo do oceano. Na hora que Dom Bosco olha lá para baixo, ele vê uma fagulha de luz no fundo do oceano. Essa fagulha de luz era tão intensa, que Dom Bosco ficou fora de si. Ele perdeu a sua razão, a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de sentir. Era como se tivesse ficado louco. Isso ele narrando, né? Porque aquela luz, aquela fagulha de luz era algo tão intenso, que aí ele começou a falar: nossa, isso deve ser uma luz do paraíso. Isso deve ser a luz de Deus. E começou a ficar maravilhado, porque aquela fagulha de luz dava para ele uma noção daquilo que era o paraíso. Ou ele pensava que aquilo já era o paraíso. E aí o anjo vira para ele e fala: não, Dom Bosco, isso ainda não é o paraíso. Isso ainda é só uma luz, como se fosse dessa vela, que está embelezada pela onipotência de Deus, para que você tenha uma noção daquilo que é o paraíso. E aí Dom Bosco fala: mas puxa vida, mas o que é o paraíso então? E aí o anjo vira para Dom Bosco e diz: pega essa fagulha de luz que você viu, multiplica ela por mais de 100 bilhões de vezes. Mesmo assim, você não terá nem a noção daquilo que é Deus. O tempo que nós estamos na terra é um tempo de preparação, para que você seja admitido na presença de Deus. Deus é algo tão intenso, que se Ele se revelasse a nós aqui agora, Ele seria como expor você diante do sol. Pegar você e colocar você lá pertinho do sol. Assim, o que vai acontecer com você? Desintegra. Porque a nossa humanidade não é capaz de suportar a intensidade de Deus. E os estudos teológicos vão dizer que a revolta de Lúcifer, por ele ter se tornado um demônio, porque Lúcifer era um anjo de luz, era o querubim mais elevado diante de Deus. Quando você pega as escrituras, você vai ver a descrição que tem da Bíblia do demônio. Ele era um anjo de perfeição, ele era um majoritário no céu, Deus conferiu a ele toda a autoridade, ele dominava todos os anjos. Mas quando Lúcifer viu que
Deus estava preparando uma união com um ser carnal que nem nós. Que Deus tinha criado nós do barro, a sua imagem e semelhança. O orgulho e a inveja entrou no coração dele. Por causa disso ele decaiu. Porque ele não aceitou essa união que Deus está preparado desde toda a eternidade. A união que Deus quer fazer. Aquilo que o Apocalipse vai dizer. O casamento. Nós somos a noiva. Nós somos a igreja de Cristo. E vai haver esta união. Este casamento, o Apocalipse vai usar essa referência. A referência do casamento. Da esposa e do esposo. Ou seja, a união mais íntima que pode acontecer entre o homem. Um homem nascido do barro. Com o seu Criador. Aderir aos planos de Deus é viver isso. O espírito de fé que nos sustenta, deve nos projetar a isso. E aí, caminhando já para o final dessa pregação, algumas coisas são muito importantes para nós, que vivenciamos esse espírito de fé em comunidade. Hoje vocês aqui são uma comunidade. Um grupo de pessoas que, de uma certa forma, têm afinidade uns com os outros. Da mesma forma como é a minha. Numa comunidade de fé, nós precisamos extirpar esses movimentos que dividem a comunidade. Nós precisamos trazer os mesmos elementos que tinha a primeira comunidade cristã depois de Pentecostes. Eles tinham tudo em comum e era um só coração. E quando as pessoas viam aquelas primeiras comunidades, o que eles diziam? Olha como eles se amam. Dava gosto. Gente, a maior dificuldade hoje da igreja de Cristo são os contra-testemunhos que nós damos. Por quê? Porque se espera de você que está vindo aqui de manhã, todo domingo de manhã, é todo domingo o grupo? Você que vem aqui no Jalque todo domingo de manhã, se espera que quando você volte para sua casa, se espera que você seja uma pessoa melhor. Se espera de que toda pessoa que se aproxima de Cristo, que faz um caminho em direção a Cristo, se torne uma pessoa melhor. O seu comportamento com seu pai tem que mudar. O seu comportamento na escola tem que mudar. Os seus vícios, os seus pecados, as suas manias, os seus defeitos, isso tem que progredir, tem que evoluir, você tem que deixar isso para trás. Mas às vezes nós percebemos na igreja de Cristo, isso é um contra-testemunho que fere o coração de Jesus. Pessoas que são de igreja, que vão, que rezam, vão na missa, mas dão contra-testemunho, falam mal, têm língua afiada. A hora que precisa agir com misericórdia não consegue agir. É o primeiro a julgar pessoas, a apedrejar pessoas. Não exerce a paciência. E aí as pessoas que estão lá fora, que não frequentam a igreja, que precisam se aproximar de Cristo, elas olham para os meninozinhos que vão para o Jalque todo domingo de manhã. Olha aqueles menininhos do Jalque. Aí o que eles dizem? Eu? Ficar enfiado naquele grupo de jovens? Para quê? Não justifica também essa fala deles não, viu? Mas muitas pessoas às vezes não se aproximam de Cristo porque vê os contra-testemunhos dos cristãos não. Quando é necessário às vezes ajudar o cristão, é o primeiro a dar as costas. Precisamos viver essa espiritualidade. Finalizando. Crer. Preste atenção nisso. Nessa frase que eu vou dizer. Crer em Deus. Nada mais é do que ser movido pela fé. Você não é movido pelo que você vê ou que você sente. Você é movido pelo que você crê. O evangelho funciona para quem tem fé. Quem não tem fé, não adianta. O evangelho não funciona. As promessas de Deus, aquilo que a palavra vai dizer, tudo é possível àquele que crê. Isso funciona para quem tem fé. Quem não tem, não adianta. Então o convite de Deus para você nessa manhã é que você entre nesse dinamismo da fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a sua inteligência e a sua vontade. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a sua inteligência e a sua vontade. Essas são as duas potências da alma que Santo Agostinho vai dizer.
O ser humano ele é guiado por essas duas potências, a inteligência e a vontade. Você não faz nada se você não tiver vontade. E para que essa vontade seja movida, você precisa da sua inteligência. O que é o ser? O ser inteligível. É a sua capacidade de raciocinar, de pensar, a sua visão, a sua memória, suas fantasias. É tudo isso que você tem no seu ser intelecto. É isso que move a sua vontade. Por que nós pecamos? Porque o intelecto dá esse impulso, não é o contrário, não. Primeiro dá vontade, depois, não. O intelecto começa a pensar nas coisas erradas, você vê coisas eróticas, você vê coisas que te impulsionam, e aí quando você imagina, o que isso produziu? Produziu as pulsações necessárias para que a sua vontade te encaminhe para o pecado. Então, quando nós submetemos pela fé a Deus, a nossa inteligência e a nossa vontade, significa que eu estou aberto aos seus planos. Estou aberto a fazer aquilo que Ele quer. Eu estou me submetendo. E o exemplo perfeito dessa realização é a pessoa de Maria. Finalizo dizendo isso. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. Em Maria, mesmo diante das circunstâncias que contrariavam a sua razão, ora, como se dará isso? Mas qual é a sua resposta? Eis aqui a serva do Senhor. Então vamos ficar de pé para nós rezarmos um pouquinho, finalizarmos. Lá é o meu grupo, é onde eu me identifico, é onde eu me sinto amado, é onde eu me sinto acolhido. Ora, se você não se sentisse amado aqui de alguma forma, se de alguma forma você não se sentisse acolhido aqui neste grupo, você não estaria aqui. De alguma forma, seja espiritualmente, você está aqui porque algo te atrai, algo te coloca em comunhão com essa comunidade que se chama Jalque. E qual que é o significado de Jalque? Jovens adolescentes unidos em quem? Em Cristo. Nessa comunidade, alguns elementos são importantes. E que principalmente vocês que estão preparando o retiro, vocês precisam viver essa dimensão. Dentro deste elemento eu queria pegar aquilo que São João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esta é a base de uma vivência em comunidade. Vocês querem ver os frutos dos retiros de vocês? Vivam o que o Evangelho está ensinando. Amemos uns aos outros. E quando nós falamos deste amor, nós estamos entrando naquilo que São Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes, contendas, invejas, não será porque sois carnais ou procedeis de um modo totalmente humano? Muitas das vezes na nossa comunidade assim nós vivemos aquela coisa, aquilo que São Paulo viveu. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do grupinho do fulano, eu sou do grupinho do ciclano. Às vezes gera-se uma rincha, ciúmes, inveja. Eu lembro o nosso primeiro retiro, jovens